E coloque a missionária Cibele em oração, coloque Moçambique, não pare de orar pela missão. E também ore por nós, pela equipe do Agentes da Paz, porque estamos trabalhando, queremos vir com mais ainda e mais coisas para o final do ano aí. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas, vamos receber o nosso pastor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 24. Versículo de número 13. Deus é bom, amém? Maravilha, ver tudo aquilo que Deus está fazendo. Às vezes tanta oposição do inimigo, é porque o reino de Deus está avançando. Quanto mais avançamos, quando eu digo quanto mais avançamos, eu trago para a pessoalidade, mas nós sabemos que não é só nós sabemos que o reino de Deus está avançando na terra. Amém? Por mais que pareça que o mal está vencendo, o mal não está vencendo. Quem sempre vence, quem sempre vencerá é o bem. Glória a Deus por isso. Lucas 24, 13. Quero ler um texto com você, querido, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou quais, e eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam: Ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E eles lhe disse: Ó nécio e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia por onde iam, ele se fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já se declina o dia. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhes. Abriu-se os seus olhos então, e conheceram, e ele lhe se desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos falar com Deus, querido, nessa noite. Pai, nós te louvamos. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, por toda a tua graça, por todo o teu favor. Papai, por toda a tua misericórdia, Senhor Deus, que tem sido derramada sobre nossas vidas. Abrimos a nossa mente, o nosso coração nessa noite, Pai, para que mais um dia nós possamos ouvir, Pai, daquilo que o Senhor colocou como propósito no nosso coração para esse mês, Pai. Ouvir falar do teu amor.
Pai, em nome de Jesus, ó Pai. A Tua palavra diz, Pai, que o perfeito amor, Ele lança fora todo medo. Pai, que nessa noite, Pai, todo medo, toda angústia, toda aflição, que nessa noite, ó Pai, toda obra do maligno, Senhor Deus, Pai, seja desfeito, Pai, na mente e nos corações, Pai, das pessoas que aqui estão e daqueles também, Pai, que aqui não puderam estar hoje, Pai, e talvez eles não estão por causa de uma ação do inimigo. Senhor, nós repreendemos nessa noite, como igreja do Senhor, Pai, toda obra de Satanás, Pai. Declaramos, ó Pai, a bênção do Senhor, Pai. Manifesta por meio do Teu amor, Pai, sobre o Teu povo neste lugar. Que haja cura, que haja libertação, que haja prosperidade, que haja bênção, que portas sejam abertas, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa alcançar o Teu povo, trazendo socorro a cada um, Senhor, diante, Senhor, das suas necessidades. Papai, assim nós oramos nessa noite e assim nós te agradecemos para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido, essa noite. O tema da mensagem essa noite é: que amor é esse? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que amor é esse? Qual o amor? O amor de Jesus por mim e por você. Amém? Glória a Deus, queridos. Quantos creem aqui que Jesus te ama? Amém? Glória a Deus por isso. Agora, quantos creem que Jesus ama o pecador? Só a metade, né? Agora perdeu a intensidade do nosso amém. Você sabe, querido, de uma coisa que por diversas vezes, quando Jesus ainda estava em peregrinação sobre a terra, ele foi incompreensível na perspectiva do seu amor. Nem sempre o amor de Deus é compreensível na sua totalidade. E não só nos dias de Jesus, mas eu acredito, e eu falei hoje pela manhã, que nos nossos dias também, né? Porque por vezes nós não conseguimos compreender, querido, e dizer que Jesus, ele vai amar um assassino, um abusador. Para nós é difícil essa compreensão, e para nós é difícil nós conseguirmos digerir isso. Nos dias de Jesus também não era diferente. A Bíblia vai dizer, querido, que por várias vezes Jesus ele foi contestado, principalmente por aqueles que a Bíblia chama de doutores da lei, escribas e fariseus, aqueles que se tinham como detentores da moralidade. Por várias vezes eles interpelaram Jesus e perguntavam como que podia Jesus andar, caminhar, sentar-se e até mesmo comer com os pecadores. Por que que esses homens perguntavam dessa forma ou interpelavam Jesus? Porque com certeza, pastor Rafael, eles não conseguiam compreender o amor de Cristo. Para tornar mais simples e compreensível o seu amor, certa vez, enquanto interpelado por alguns desses fariseus e escribas, Jesus vai contar uma parábola, que está lá em Lucas capítulo 15. A primeira parte da parábola, querido, que nós falamos na semana passada, a parábola do filho pródigo. Só que Lucas capítulo 15 não tem somente, vamos dizer assim, uma parábola. Nós temos uma parábola dividida em 3 partes. Mas a primeira parte, ou o primeiro corpo, é uma resposta direta de Jesus. Diga, uma resposta direta de Jesus àqueles que não entendiam e compreendiam como que Jesus podia amar, ainda assim sentar para comer com os pecadores. E Jesus conta a parábola da ovelha perdida, para que eles pudessem entender o amor de Cristo manifesto. E Jesus vai dizer o seguinte: imaginem comigo, tendo um pastor que tem 100 ovelhas. Esse pastor que tem 100 ovelhas, de repente uma delas se perde. Aí Jesus vai dizer o seguinte: qual deles que, se perdendo uma, ele não deixa as 99, ainda que no deserto?
E Ele não vai atrás da que se perdeu, traz de volta sobre os seus ombros, leva para sua casa, chegando na sua casa, chama os seus amigos para jubilar e festejar, porque uma ovelha estava perdida, mas a ovelha agora foi o quê? Achada. Jesus usa a parábola, querido, ou Ele se coloca numa condição de pastor, para tentar expressar, querido, que amor era o que Ele estava manifestando e por se manifestar diante da humanidade. Quem é o pastor dessa parábola? João capítulo 10, versículo 11, o próprio Cristo vai dizer quem é o pastor. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por que ele se intitula como um pastor? Porque o pastor tinha um compromisso. Qual o compromisso? Cuidar, guardar e proteger o que? As suas ovelhas e o seu rebanho. Quem lembra de Davi? Quando ele vai diante de Saul, e Saul disse: você não pode, você não tem condições de lutar contra esse gigante. Davi era pastor de ovelha, cuidava das ovelhas de Jessé, seu pai. E Davi vai falar uma frase para ele. Davi vai dizer o seguinte: eu posso. Porque quando vinha o leão e o urso, e eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu tinha uma missão e um compromisso de cuidar delas. Aí ele disse: eu pegava o leão, eu pegava o urso e fazia o quê? Matava. Por que Davi matava o leão e o urso? Porque ele era corajoso? Não, diga não. É porque ele tinha uma missão. E eu falei de manhã aqui, ainda brinquei, eu digo assim: querido, a missão é muito maior que a nossa coragem. Por quê? Porque tem coisas que nós vamos fazer quando estamos debaixo de uma missão, ainda sem coragem. É isso que Davi estava dizendo. Eu tenho uma missão como pastor: guardar e cuidar. O que Jesus estava dizendo, querido, quando ele conta a parábola de Lucas capítulo 15, ele está dizendo que ele é esse pastor, que tem o compromisso de guardar, cuidar e proteger das ovelhas do seu rebanho. Sempre que uma ovelha se perdia, sabe o que o pastor fazia? Ele ia. O pastor não se contentava em ver as suas ovelhas perdidas. Assim como um bom pastor, Jesus não se contenta em ver as suas ovelhas perdidas. Aquilo que para os fariseus, querido, eram meros pecadores sem valores, para Jesus eram ovelhas perdidas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: tem muita gente que não tem valor para você, mas para Jesus não passa de uma ovelha perdida. Jesus está em busca das suas ovelhas. Você pode dizer isso comigo essa noite, bem forte, diga comigo: Jesus está em busca de suas. Glória a Deus por isso. E eu acredito, querido, que não tem um texto melhor para a gente expressar e manifestar essa ideia do que o texto como nós lemos como guisa introdutória. O texto que nós lemos como guisa introdutória fala exatamente essa história. Ou é o reflexo dessa história. Ou é o melhor, é o reflexo da parábola de Lucas capítulo 15. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, queridos, que tem 2 discípulos. E esses 2 discípulos, eles estão caminhando, se distanciando do propósito de Deus para a vida deles, que era Jerusalém. A Bíblia diz que eles estão indo para Emaús. Ovelhas que estão se perdendo. E quando essas ovelhas estão se perdendo, quem que aparece no caminho, pastor Rafael? Jesus. Então eu acredito que não tenha um texto melhor, querido, para nós discorrer sobre isso, do que senão o texto de Lucas capítulo 24. Querido, eu gostaria de falar pelo menos 3 verdades sobre isso essa noite, de forma clara, simples e rápida, para a gente poder voltar para nossa casa, mas tentando levar algo da parte de Deus essa noite. A primeira coisa que eu gostaria de falar essa noite: quem são as ovelhas de Jesus? E agora?
quem são as ovelhas de Jesus? Diga comigo, todas as pessoas. Todas as pessoas são chamadas, querido, a pertencer ao rebanho de Cristo. Talvez alguns um pouquinho mais entendidos teologicamente, talvez poderiam dizer assim, pastor, mas não é muito correto a gente dizer isso. Que todas as pessoas são ovelhas de Cristo. Até mesmo porque teríamos alguns textos, na verdade um texto que poderia defender essa ideia, que seria João capítulo 10, versículo 27, ao qual o próprio Jesus vai dizer o seguinte: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Talvez para alguns mais entendidos eles diriam o seguinte: pastor, as ovelhas de Cristo são aquelas que estão seguindo Jesus, são aquelas que estão ouvindo a sua voz, são aquelas que ele conhece. Me parece, pastor, não está muito certo ou correto afirmar isso. E eu talvez diria, querido, essa noite sim e não. Porque em partes o texto está certo. As ovelhas de Cristo são aquelas que ouvem a sua voz e estão seguindo a Ele. Só que existe outro texto, querido, ainda em João capítulo 10, mas agora no versículo de número 16, que também são as palavras de Jesus, aonde Jesus vai dizer o seguinte: ainda tenho, diga comigo, outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão, ou seja, não estão ouvindo, mas elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Veja o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, querido, que existem ovelhas que estão no aprisco. E o que seria o aprisco de Jesus trazendo para os nossos dias? A igreja. Nós podemos dizer hoje que a igreja é o aprisco de Cristo, aonde as ovelhas se reúnem. Só que, no entanto, o que Jesus está dizendo e nos ensinando, querido, que apesar daqui ser o seu aprisco, existem ovelhas que não estão aqui. Mas o fato de não estarem aqui não faz delas não serem ovelhas de Cristo. Lembra do texto de Lucas capítulo 24 que nós estamos lendo? Quantos discípulos estavam no caminho? Quantos? 2. Pergunta, qual é o nome desses 2 discípulos? Não sabemos. Aliás, o texto vai falar o nome de um, se eu não me engano, versículo 18. Vai dizer que um chamado Cleopas o responde. E o outro, pastor, o outro não responde. O outro não fala, ou melhor, fala, mas o texto não refere-se a ele. O texto não coloca, não dá pessoalidade a essa pessoa. Só que você lendo o cabeçalho do seu texto, você vai ver que o texto vai dizer o seguinte: os discípulos no caminho de Emaús. Apesar da Bíblia não dar nome, não trazer pessoalidade a esse discípulo, ainda assim a Bíblia o chama de discípulo. E talvez qual seja a lição que nós podemos trazer disso essa noite, querido, como igreja, que está falando sobre o amor de Cristo nesse mês. A lição talvez seria a seguinte: tem pessoas que sequer nós sabemos o nome delas, mas no entanto, elas são ovelhas de Cristo. O vizinho da frente que você não sabe o nome, talvez o vizinho da rua de trás da sua casa, talvez o coleguinha da sala de aula do outro lado da turma, talvez o colega que trabalha no outro setor da sua empresa, que você sequer sabe o nome dessa pessoa,
E eu poderia citar muitos outros exemplos, mas não vamos nos deter a isso. Vamos nos deter, querido, ao conceito disso tudo. Qual é o conceito disso tudo? É Cristo nos dizendo que apesar das pessoas não terem pessoalidades com nós não podemos olhar para elas na perspectiva de pessoas comuns. Nós precisamos ter os olhos de Cristo. Nós precisamos enxergar as pessoas, querido, como ovelhas de Jesus. Jesus está atrás dessas pessoas. Qual é o desafio, querido, para nós nesse tempo? É olhar além do aprisco. É olharmos além da igreja, além das nossas quatro paredes, além dos nossos grupos de restauração. Todo mundo me olhando, dizendo: pastor, é verdade. Tem muita gente que é ovelha de Jesus, pastor. Jesus disse: tem outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco, mas um dia elas farão. Jesus está atrás destas ovelhas. Jesus está atrás destas pessoas. Quem sabe falar do amor de Deus essa semana? O que você acha? O que você acha de você passar por alguém na rua e dizer: você é um discípulo desconhecido de Jesus, mas você é uma ovelhinha dele? Eu sei, querido, eu falei da manhã isso. Eu sei disso. É difícil a gente compreender a profundidade desse amor. Não é fácil. Tem ovelha de Jesus que está lá fora que a gente tem vontade de matar, sim ou não? Tem. Fazer um churrasco com elas. Mas lembra, a gente não consegue compreender na totalidade. Na falta da compreensão na totalidade, nós precisamos ter graça e misericórdia. Parece-me que quem entendeu isso muito bem, essa responsabilidade, foi John Wesley, o pai do metodismo. John Wesley tem uma frase que ele diz assim: o mundo é a minha paróquia. O mundo é a minha paróquia, a minha igreja. Aonde John Wesley ia, ele falava do amor de Deus. Ele não precisava de um templo para pregar. Ainda que ele foi o pai do metodismo, uma grande corrente teológica. Ainda que esse homem estabeleceu um ministério, estabeleceu igrejas, instituições, mas ele entendeu que Jesus está atrás das suas ovelhas. Existem muitas ovelhas perdidas e feridas. E você e eu podemos ser uma resposta de Deus para essas vidas. Fecha esse ponto com uma frase de Agostinho de Hipona, onde ele vai dizer assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Quantas pessoas são ovelhas de Cristo, foram feitas por Cristo, e só vão encontrar descanso para os seus corações e para as suas almas quando encontrarem o seu Criador. Olha o quanto, querido, eu e você podemos ser, querido, resposta e alento de Deus nesse tempo, anunciando, falando, pregando, não só com palavras, não só verbalizando, mas com o nosso exemplo, com as nossas ações, com as nossas obras, com o nosso serviço.
anunciando, proclamando o Evangelho de Cristo, anunciando a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, às ovelhas que ainda não ouviram a sua voz, mas ele disse, elas ouvirão, e quando elas ouvirem, elas farão parte deste aprisco. Quem são as ovelhas de Jesus? Quem são as ovelhas de Jesus? Todas as pessoas. Segundo ponto, por que as ovelhas se perdem, pastor? Olha o que diz Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 21, não precisa projetar ali não. Lucas 24, 21 vai dizer assim, porque nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Esses homens, queridos, simplesmente estão frustrados. A frustração desses homens, a falta de compreensão desses homens, está levando esses homens para longe de Jesus, para longe do propósito de Deus para suas vidas. E eu poderia citar nessa noite 3 razões muito comuns pelas quais as ovelhas se perdem. A primeira delas, expectativas frustradas. Quando Deus não faz o que esperamos, quem nunca se frustrou com Deus aqui? Eu já me frustrei com Deus. Não porque Deus é mau, não porque Deus é ruim, não porque Deus é onipotente, não. Eu me frustrei porque Deus não fez o que eu esperava. Só que sabe por que Deus não fez o que eu esperava? Porque Deus tinha coisas muito maiores e melhores. Porque Deus sabia que eu era imaturo para receber muitas das coisas que naquele momento eu esperava receber dele. Aqueles discípulos estavam perdidos não porque rejeitaram Jesus, mas porque não entenderam o que Deus estava fazendo. Você já viveu isso? De não entender o que Deus está fazendo? Quantas pessoas já tiveram um relacionamento com Cristo, já tiveram talvez um primeiro contato com Cristo, mas hoje são ovelhas perdidas, porque elas se frustraram com Deus, porque Deus não respondeu às suas orações. E por que Deus não respondeu? Querido, porque Deus entendeu que não era o tempo, e elas, por imaturidade, não compreenderam o que Deus estava fazendo naquele momento. Os discípulos estão dizendo, nós esperávamos, eles tinham uma plena convicção de como que as coisas tinham que acontecer, pastor Sumar. Só que as coisas não acontecem do nosso jeito. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, as coisas acontecem da forma que Deus estabelece. Segundo, tristeza emocional. A Bíblia diz que eles estavam tristes, decepcionados. Isso é mais interessante. Eles não eram rebeldes, só estavam feridos. Quantas pessoas para nós julgamos como rebeldes porque estão longe do caminho do Senhor? Quantas pessoas nós dizemos, não, isso não quer nada com Deus, não, isso já teve na presença, não, isso eu já falei 500 vezes Jesus para ele, mas ele não quer nada com Deus. Isso é rebelde. Para nós é rebeldia. Por quê? Porque o nosso nível de maturidade, querido, é muito maior do que dessas pessoas. Quem aqui nunca decepcionou ou frustrou seus filhos? Quem nunca fez isso? E por que você fez isso? Porque você tem muito mais maturidade que os seus filhos. Quantas coisas os nossos filhos quiseram e nós não demos a eles, nós não concedemos a eles, por quê? Porque eles não têm maturidade para isso, porque ainda não é o tempo, porque ainda não é o momento. E aí eles ficam brabinhos, sim ou não? E a gente sabe, quando era nós, a gente ficava tão bravo que queria ir embora de casa. A gente só não ia porque não tinha coragem. Na verdade, a gente não tinha para onde ir, né?
Acho que até coragem a gente tinha. A gente queria trocar de família. A gente queria um outro pai. E espiritualmente, querido, quando a gente tem um certo nível de imaturidade, não é diferente. As pessoas talvez se frustram em não ter aquilo que elas gostariam de ter no tempo que elas gostariam de ter em Deus, e elas vão procurar um outro pai, um outro Deus. Alguém que responda às suas expectativas. Eu ouvi algo essa semana que eu achei muito interessante, que diz que desde o princípio o ser humano, ele sempre esteve em busca de um super-herói. Desde o princípio. Desde o princípio nós precisamos de alguém para nos salvar. Só não entendemos que o verdadeiro herói é Cristo. A gente está sempre depositando em alguém. Quer ver? O melhor ponto para expressar isso é a política. A política existe há quantos anos no nosso país? E na nossa perspectiva, sempre vai melhorar, sim ou não? É porque esse é melhor. Porque esse, a gente sempre acredita que vai vir um super-herói, o herói de todas as coisas. Não vai vir. Nós vamos nos frustrar com os super-heróis que nós criarmos. Nós só não nos frustraremos com Cristo Jesus. Tenha mais graça e misericórdia. Que nós possamos entender, querido, que as pessoas nem sempre são rebeldes. A única coisa que pode acontecer é existir feridas nos seus corações. Terceiro, para a gente fechar esse segundo ponto, querido, falta de compreensão espiritual. O texto diz que eles não eram incrédulos, eles eram o quê? Discípulos. Não eram incrédulos, eram discípulos. A única coisa, querido, que aconteceu diante disso tudo foi que eles não tiveram ou não entenderam a cruz e a ressurreição de Cristo. Simples. Eles não entenderam a obra da cruz. Eles não entenderam, querido, o propósito de Jesus morrer na cruz. Eles não entenderam, não compreenderam plenamente no seu coração, por imaturidade talvez, de que Cristo realmente ressuscitaria no terceiro dia. Por isso que no terceiro dia eles rezaram. Nós julgamos as pessoas muitas vezes por nós mesmos. E às vezes nós julgamos as pessoas, querido, pelo nosso nível de maturidade. Só que nós precisamos entender que as pessoas não têm o mesmo tempo de caminhada, sequer o conhecimento e sequer o relacionamento que nós temos com Cristo. Ah, mas é mais velho que eu na igreja. Ok, o fato da pessoa frequentar uma igreja há mais tempo do que nós, não significa que essa pessoa é mais madura e espiritual do que nós. Não significa que ela entendeu plenamente a obra da cruz, que ela entendeu que o evangelho não é o que ela criou como concepção na sua mente, porque a ideia do texto é essa: os discípulos criaram uma concepção na mente deles, de como que as coisas deveriam e aconteceriam, como que seria tudo que Cristo falou, e eles acharam, vai ser desse jeito, só que não tinha nada a ver. Não era da forma deles, era da forma de Deus. Muitas pessoas se afastam depois de perdas, depois de uma oração não respondida, depois de uma decepção na igreja, depois de um pecado ou um fracasso. Quantas pessoas, querido, por qualquer coisinha saem da igreja às vezes, porque são imaturas. E a Bíblia diz que nós precisamos ter paciência com essas pessoas. Os meninos na fé. Eu sei que às vezes dá vontade de dizer o seguinte: é tão menino que dá vontade de pegar uma cinta espiritual e ajustar. Sim ou não? Sim. Quantas pessoas, querido, pecaram
erraram. E isso faz parte da caminhada humana. Porque se alguém aqui disser que nunca vai pecar, meu irmão, você já pecou. Se alguém aqui disser, querido, que nunca vai errar, me desculpe, tem alguma coisa errada já com você. Mas quantas pessoas pecaram, erraram, eram firmes em Deus, pastor Silmar, pastora Sandra, caminhavam com convicção no Senhor, mas de repente uma cilada do inimigo, por vezes uma tentação, uma fraqueza no caráter, por vezes. A pessoa errou, pecou, só que essa pessoa não entendeu o que é graça, não entendeu o que é misericórdia de Cristo, e essa pessoa ela não consegue voltar para Cristo, porque ela se sente, querido, tão pecadora ao ponto de pensar e dizer, não é mais o meu lugar. Você já pensou isso? As pessoas não entenderam, querido, por vezes, que a graça de Deus é muito maior que a sua ira. E eu tenho falado isso com alguns discípulos, e eu falei isso pela manhã. A minha oração nesse tempo tem sido, Senhor, que a minha misericórdia e a minha graça seja maior do que a minha ira, porque a gente ira, querido, na volta do dia. Mas o problema não é irar, a Bíblia diz que não tem problema em irar, tem problema em pecar. E quando é que eu peco? Quando eu não manifesto a graça e a misericórdia de Deus. Então eu tenho pedido, Senhor, que a minha personalidade forte, que a minha ira, que o meu homem natural não sucumba à graça e à espiritualidade de Deus, o homem espiritual que está dentro de mim, que pode manifestar os frutos do Espírito. Nós precisamos maturar como igreja, ao ponto de olhar para o perdido, para o pecador, e quando ele entrar pela porta da igreja, querido, porque alguém convidou, quando a ovelha voltar para o aprisco, os nossos olhos têm que ser, está fazendo o que aqui? Voltou depois de tanto tempo, rodou o mundo inteiro, fez isso, fez aquilo outro. Só você, querido, que está com a cédula de dívida dessa pessoa na sua mão, porque o dono da igreja, que é Cristo Jesus, ele rasgou toda a cédula de dívida. Ele não está com espírito de acusação, ele está como um pai de braços abertos, feliz, jubilando, regozijando, porque a sua ovelha voltou. Fecha esse ponto para nós ir embora, com uma frase de Santo Agostinho que diz assim: muitos se afastam não porque odeiam a verdade, mas porque ainda não a entenderam. Terceiro ponto, o que faz as ovelhas voltar? Nós já descobrimos quem é as ovelhas, já descobrimos por que as ovelhas se afastam. Terceiro ponto, não, só nós sabemos. Minha mãe, eu falei que não, terceiro ponto, mas nem era o terceiro ponto da mensagem. Eles já foram levantando, não ficaram 10 minutos sentados, só chegaram lá e voltaram, aí ficaram mais 20 minutos em pé aqui. Aí eles, não, já tinha ido, agora não vamos passar vergonha, né, pastor? Isso que eu falei agora, terceiro ponto. Agora é verdade. Já aprendemos quem são as ovelhas, porque elas se desviam. Terceiro ponto, para a gente fechar a nossa reflexão dessa noite, querido. O que faz essas ovelhas voltarem para o aprisco? Olha o que diz o versículo de número 33. E na mesma hora, diga comigo, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles. Olha o que diz o texto. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Eram ovelhas perdidas, mas alguma coisa aconteceu e startou para que eles voltassem. Alguma coisa mudou, querido, para que imediatamente aqueles homens se levantassem e prontamente voltassem para Jerusalém. E a pergunta é, foi o caminho, foi as circunstâncias que mudaram, pastor? Não. Obviamente que não. Pastor, o que foi então? Diga comigo, foi a revelação de Jesus.
3 coisas fizeram os discípulos voltarem. A primeira delas, a palavra de Deus explicada. Olha o que diz o versículo 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que se achava dele em todas as Escrituras. As ovelhas estão caminhando e se perdendo. De repente, o bom pastor apareceu no caminho, pastor Rafael. E a Bíblia diz que quando ele aparece no caminho, ele começa a explicar aqueles homens as Escrituras. Jesus começa a falar de si mesmo. Ele começa a revelar a si mesmo por meio das Escrituras. Diante do pouco conhecimento ou do grande conhecimento que aqueles homens tinham, nós não sabemos. Mas o que Jesus faz é se revelar a eles por meio das Escrituras. Jesus começa a anunciar a eles e pregar o Evangelho. Segundo, a presença de Jesus sentida. Olha o que diz o versículo de número 32. Não ardia em nós o nosso coração quando ele falava pelo caminho. Jesus está pregando, está falando, só que a Bíblia diz que Jesus está com eles caminhando. Jesus poderia mandar um profeta, poderia mandar um discípulo, sim, mas para a ovelha perdida, ele manda um bom pastor. Aí o bom pastor vai, prega, enquanto prega e anuncia o Evangelho, ele está junto. Está caminhando. Jesus, quando ia ser assunto aos céus, os discípulos pensaram, vamos ficar sozinhos, ficaremos abandonados. Não, eu não vos abandonarei, ele disse. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele será o vosso amigo, ele será o vosso conselheiro, ele será aquele que nos momentos de lutas e de aflições, ele estará todos os dias com você, ao seu lado. É a presença de Deus, querido, que faz o coração arder. Os ouvidos estão se abrindo, mas o coração está ardendo. Termino. Terceiro, a revelação de Jesus experimentada. Primeiro ele fala, depois ele caminha junto. Depois a Bíblia diz, querido, que ele diz, vamos para o ambiente de relacionamento. Senta na mesa. Quando ele senta na mesa, Lucas 30 diz assim, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu-lhes. E a Bíblia diz, e na mesma hora os seus olhos se abriram, e eles viram que era quem? Jesus. Meu Deus, relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Crisóstomo tem uma frase que diz assim, quando Cristo fala, não é apenas a mente que se abre, mas é o coração que arde. Esse homem é um pai da igreja, ou um dos pais da igreja. E a base da sua teologia é exatamente essa. O poder das Escrituras em abrir e iluminar a mente do homem. E o poder da conexão com Cristo. Da presença, da comunhão, do relacionamento com Deus e com seu Espírito que faz o coração arder. Você pode se colocar de pé essa noite? Para nós fechar, pastor, o que a gente aprende essa noite simples? Que ninguém volta para Cristo por obrigação. As pessoas voltam ou se viram e direcionam em direção a Cristo quando elas encontram a Jesus novamente. As ovelhas voltam quando encontram novamente a presença do pastor. Charles Spurgeon diz o seguinte, o amor de Deus não espera as ovelhas voltarem, ele encontra elas. Ele não espera as ovelhas voltarem, ele vai ao encontro delas. O caminho de Emaús nos mostra que Jesus ele conhece as suas ovelhas.
Ele entende que elas até podem se perder e algumas ainda estão perdidas. Mas deixa muito claro o texto de que Ele vai atrás de todas elas. Por quê? Porque essa é a essência do Evangelho. É o amor de Deus, de João capítulo 3, versículo 16. A um nível tão profundo que sai do campo da filosofia e vai para o campo da ação, da atitude, da manifestação. Ele não é apenas um Deus que sente, Ele é um Deus que age. De que forma que Ele agiu? Ele agiu entregando o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que morresse em favor do meu, do seu e do pecado de todas as ovelhas que estão lá fora, para que todos nós, não só quem está dentro dessas quatro paredes, dentro desse aprisco, mas também para as ovelhas que ainda não estão, mas estarão em nome de Jesus, dentro do aprisco dele, para a glória do santo nome de Jesus. Quero orar com a igreja essa noite. Quero orar com pessoas essa noite. Talvez você chegou aqui essa noite, querido, e disse: pastor, eu nem deveria estar aqui, mas eu estou aqui. Eu não sei o que eu vim fazer aqui essa noite. Não sei por qual razão saí da minha casa. Simples. Eu sei te dizer. O bom pastor está atrás das suas ovelhas. E como estando ele atrás das suas ovelhas, eu tenho certeza que o bom pastor foi quem você, estando lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua rua, lá no ambiente onde você estava, ele trabalhou, ministrou o seu coração, e ele que colocou em você o desejo de estar aqui essa noite. Por quê? Porque ele está atrás de você. Você faz parte, assim como nós, do rebanho de Cristo. Para nós cantarmos um louvor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui essa noite, querido, que você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não tinha entendido e ainda não se considerava como ovelha de Cristo, e Cristo sendo o seu pastor, e você essa noite quer entregar a sua vida para Jesus, você quer fazer de Cristo o seu pastor, o pastor da sua vida, da sua casa, da sua família, e você quer entregar a sua vida para Jesus essa noite, eu quero orar com você. Talvez você esteja aqui hoje